Então, vamos voltar aqui para nosso. Agora é o terceiro vídeo de medidas da saúde coletiva. E a gente estava analisando esta figura, ok? Vamos para a primeira pergunta. Qual a duração média da doença? Pelo que você está vendo aqui, ó, vamos pegar essas aqui. Durou de maio até setembro, então. Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses. Aqui, lembrando que cada quadradinho desse é uma pessoa, certo? Ó, pessoa. E aqui é o quê? É o tempo. Então, temos pessoa, tempo. Então, se essa doença dura em média 4 meses, ela é uma doença aguda ou crônica? A característica dela. Obviamente, ela é crônica. Não é isso? Qual é a incidência no primeiro ano? Ou seja, daqui para cá. Lembrando que, se eu comecei o período de observação aqui, estes casos não entram na minha conta da incidência, ok? Então, nós temos quantos casos? Vamos lá. 1, 2, esse aqui entra aqui, mas termina no outro ano, mas ele começou o caso novo, é aqui, ó. Caso novo, começou o caso, terminou o caso. Isso aqui é uma pessoa. Então, qual é a incidência? Eu não perguntei coeficiente, eu perguntei qual é a incidência, ok? Então, uma, esse não conta, 2, 3. Esse conta porque ele adoeceu no dia que eu comecei a contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse não entra. 14, 15, 16 e 17. A minha incidência no primeiro ano são de 17 casos no primeiro ano daquela doença X que a gente não sabe qual é. E no segundo? No segundo eu só tenho 6 meses. Mas quais são os casos novos? Esse aqui entra? Esse aqui também entra? Não entra porque eu comecei a olhar aqui, ó. Meu início do período de observação, digamos que seja 1 de janeiro do segundo ano. Então, 1, 2, 3, 4. Aliás, esqueci desse. 1, 2, 3, 4, 5 casos no segundo ano até a metade do ano, que é o que eu tenho aqui, ok? Não sei porque saiu assim, mas enfim, vamos lá. Vamos ver o da prevalência logo. Qual é a prevalência pontual a cada 6 meses a partir do primeiro mês? Então, o primeiro mês, a minha prevalência pontual. O que é prevalência? É a força com que subsistem os casos. Então, eu não quero saber se o caso é novo, eu quero saber se naquele dia existiam pessoas doentes. Então, nesse dia aqui, e lembre que prevalência é um ponto no tempo, não é um período, a não ser a lápsica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a prevalência nesse primeiro janeiro aqui é 1, 2, 3, certo? Essa daqui, 4, essa entra, porque no dia ela estava doente, ela iniciou a doença aí. Até parece que é possível no dia a dia a gente fazer isso, né? Mas enfim, um caso de tuberculose e hanseníase até que é. No segundo mês, segundo semestre, o início aqui, a cada 6 meses a partir do primeiro mês. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 3. Aqui são 3. Ok? Nesse aqui, 1, 2, 3 também. E nesse outro, 1, 2, 3. Foi coincidência que deu esse monte de 3 aí. Beleza? Isso é prevalência pontual. Não estamos falando de coeficiente ainda. E aí, o coeficiente de incidência no período. Incidência é o quê, gente? Caso novo. Então, o meu período é de onde? É daqui até aqui, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 23 casos novos. Dos 25 casos, são 23 mesmo? 1, 2, 3, 4,
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Caramba, não é isso não. Vamos lá de novo. Um caso novo. Dois, esse não é novo. 3, 4, 5. Esse aqui é novo. 6, 7, 8, 9, não, 9 não. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 22 casos, nem é 21, nem é 23. Por quê? Ao todo tem 25, mas eu não conto com esse, nem com esse e nem com esse, que já subsistiam no meu primeiro período de observação. Então, é possível calcular o coeficiente de incidência aí. O que é o coeficiente de incidência? Casos novos dividido pela população exposta. Quem era a população exposta? Olha aqui embaixo. Ó. 25 pessoas. Então, eu tenho um cálculo de 22 dividido por 25, que dá 0,88. Façam aí na calculadora. Como é que eu digo isso? 0,88 casos. O que é que eu faço? Qual é a potência de 10 que eu calculo? Sempre calcule por uma potência de número inteiro. Como é que eu torno 0,88 inteiro? Multiplicando por 10, porque eu não tenho nenhum zero depois da vírgula. Então, 0,88 por 10, multiplicando por 10 dá 8,8 casos pelo quê? 10 pessoas, habitantes, porque é uma população hipotética de 25 pessoas, ok? Então, é 0,88 ou 8,8 casos a cada 10 habitantes. É uma doença bem incidente, bem... Não é isso? Então, é possível calcular. Por quê? Porque eu tenho a população exposta, ok? E aí, qual é a prevalência no período? Prevalência, não estamos falando mais de incidência. Lembra que prevalência, ela considera os casos, o período começa aqui. A minha prevalência, ela vai considerar os 22 casos novos que estão aqui, mais esses 3 casos aqui que já existiam no início da minha contagem de tempo. Então, a prevalência aí vai ser de 100%, porque tem 25 casos aqui, se você contar. Ao todo mundo dessa população aqui no período inteiro adoeceu. Então, é uma prevalência de 100%. A cada uma pessoa pega, certo? Ou seja, tristeza total. Beleza? Eu já calculei o coeficiente de prevalência. A prevalência são todos os casos que existem, os novos mais os que já existiam, certo? Isso é a prevalência. O coeficiente é só você pegar isso tudo e dividir pela população. Vocês vão ver que vai dar 25 também. E aí, deu para entender? E essa prevalência no período seria o quê? A prevalência lápsica, que, segundo o Rocquerol, a gente não usa muito, porque é muito difícil você saber quem era que já estava doente no período, e aí você conta com quem morreu, quem saiu, quem entrou, quem, quem entrou de casa novo, quem migrou, você conta tudo. É uma prevalência que não é muito usada hoje em dia. A que a gente usa é a pontual, ok? Deu para entender como é que você calcula pela potência de 10? A potência de 10 que vai transformar meu coeficiente, segundo alguns livros, em taxa, porque taxa é um número, é um nome genérico para muita coisa. Eu pego aquele número e vejo quantos zeros tem depois da vírgula. É só você multiplicar por um número que deixe aquele número inteiro. Então, se no nosso exemplo deu 0,88, por quanto eu preciso, qual é a primeira potência de 10, ou o próprio 10 que eu calculo para deixar esse meu número inteiro. Por 10 já resolve? Então calcula só por 10. Aí a minha continha vai ser, o que é que eu vou falar no final? A minha incidência é 8,8 casos a cada 10 habitantes, ok? Se eu tivesse multiplicado por 100, aí daria 88 casos a cada 100 habitantes. Ou 880 casos a cada
1.000 habitantes. E por aí vai. Depende de onde você coloca, é uma coisa puramente matemática. Todo cálculo de qualquer coeficiente que você fizer, ele vai ser assim. Porém, vocês vão fazer um seminário falando de medidas de indicadores de saúde, medidas de saúde, como é que eu meço a saúde da população a partir de indicadores, e vocês vão ver que alguns dos indicadores, essa potência de 10 ela é fixada, que é para permitir uma comparação mundial, mas eu não vou dar spoiler disso, porque é vocês que vão ter que me falar, ok? Saindo da morbidade, a gente tem os indicadores de mortalidade, que eu não vou falar cada indicador, porque vocês vão falar no seminário. Mas veja só, uma mortalidade é um coeficiente de incidência. Concorda comigo? São as pessoas que estão expostas a morrer por aquelas que morreram. E morte é um evento agudo. Pá, morreu naquele dia. Só tem aquele dia que acontece a morte. Depois você permanece morta, mas não permanece morrendo. Entendeu? Então, é um coeficiente de incidência, por excelência. Certo? Por que que eu uso mortalidade? A mortalidade, ela descreve as condições gerais de saúde da população. Vocês vão dizer isso quando vocês fizerem um seminário. Ela é utilizada para fazer investigação epidemiológica e avaliar intervenções saneadoras, porque, teoricamente, as pessoas não devem morrer de determinadas coisas que vocês vão falar no seminário, mas elas podem morrer de outras, por exemplo, de velhice. Ok? Então, por que é que a gente usa muito a mortalidade? Por esses motivos que a gente falou aqui antes, e também porque as medidas são amplamente disponíveis. Tenta esconder o morto, não é muito fácil, concorda comigo? Então, os dados de mortalidade, eles são disponíveis. E a uniformidade no conceito de morte, né? Morreu, a gente sabe, morreu é porque teve parada cardiorrespiratória. O que levou a essa cascata de evento que levou para a parada cardiorrespiratória é o que a gente vai ver nas declarações de óbito, ok? Então, assim, eu finalizo a minha aula de medidas da saúde coletiva e deixo vocês para fazerem o seminário.